do Crônicas, capítulo 20, do verso 1 ao verso 4, assim nos diz a palavra do Senhor. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Glória a Deus por essa palavra de Deus ao nosso coração. Palavra que Deus preparou o nosso coração para essa noite. Tenho certeza que Deus irá falar ao teu coração nessa noite, em nome de Jesus. O texto que nós lemos, queridos irmãos e irmãs, é um texto bem conhecido. Narra a história de Josafá. Josafá foi o rei de Judá, foi aquele que sucedeu seu pai, o rei Asa. Seu reinado foi considerado, queridos, um período de grande prosperidade, de grande paz em Judá. A Bíblia, no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 32, assim nos diz: ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova. Ou seja, a atitude de Josafá foi um rei que a atitude dele agradou o coração de Deus. As práticas, os feitos de Josafá, as suas práticas como rei, o seu reinado, foram algo que agradou o coração do Senhor. Como diz o texto que nós lemos aqui agora. Coisa tremenda é agradar o coração do nosso Deus. Segundo o relato, né, o histórico de Josafá, ele foi também um grande administrador. Alguém assim que praticou atos de grande relevância no seu reinado, e isso fez com que o Senhor se agradasse muito do seu reinado, diante de tudo aquilo que ele fez. Tudo que ele fez. Porém, esse período de paz, de prosperidade, de bênção, né, ele chega ao fim. Um período bem próximo do final do reinado de Josafá, como o texto que nós lemos aqui, ele vem falar que algo ruim acontece no seu reinado, como o texto que nós lemos aqui. O texto vai dizer que os moabitas, os amonitas e os edonitas, eles se unem com o objetivo de invadir e destruir o reino de Judá. É interessante que depois de tanto tempo de bênção, de tempo de prosperidade, um reinado muito próspero, muito abençoado, né? Algo que Josafá faz que agrada o coração do Senhor, que Deus se agrada com as atitudes de Josafá. E agora, bem próximo do reinado de Josafá, a Bíblia vai dizer pra gente que alguns povos se levantam com a intenção de invadir Judá e destruir os meunitas, meobitas, os amonitas e os edonitas. Eles se unem com esse objetivo de invadir Judá e destruir todas as coisas. E eu quero destacar nessa noite de oração, pelo menos 5 atitudes de Josafá que deram a ele e ao seu povo a vitória. 5 atitudes de Josafá que fez com que ele alcançasse vitória diante daquele grande desafio que estava diante dele. E é interessante, o texto que nós lemos aqui, ele vem descrever isso, e ele descreve para a gente com os detalhes dessa afronta, e ele diz que eles estavam chegando e já estavam bem próximos, né? E alguém vem trazer essa notícia ao rei Josafá e diz assim: então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. E o versículo 3 vai dizer para a gente que Josafá ele teve medo. Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Queridos, é interessante como que um homem
que ele faz um reinado que agrada o coração do Senhor, que ele vai fazendo as suas práticas do seu reinado, e Deus é com ele, e por Deus ser com ele, o seu reinado é próspero, né? Tudo que Josafá vai fazendo, vai tendo a bênção de Deus, o direcionamento do Senhor, ele vai fazendo aquilo que Deus vai direcionando a ele, o seu reinado é maravilhoso. E agora o texto vai dizer pra gente que uma multidão vem invadir Judá, vem contra ele. E quando a notícia chega diante de Josafá, o texto diz que ele teve medo. Eu quero destacar a primeira atitude de Josafá. É que o texto vai dizer pra gente que ele teve medo diante daquele grande desafio, mas o medo não foi maior do que a sua fé. Eu vou repetir. O medo, o texto diz para nós que ele teve medo, mas que o medo não foi maior que a sua fé, diz o versículo 3. Porque mesmo abalado, creio eu, que Josafá ficou abalado diante daquela multidão, diante daquela notícia que chegou diante dele, e às vezes essas notícias também chegam para nós. Chega para mim, chega para você. Alguma situação que sai do nosso controle, alguma coisa, de repente uma falta de emprego, perdeu o emprego, ou uma enfermidade que bate na porta, alguma coisa ruim que sai do nosso controle, alguma coisa que a gente perde controle da nossa vida. E muitas vezes nós também temos medo, assim como Josafá. Mas é interessante, eu quero destacar essa atitude de Josafá, porque mesmo tendo medo, a sua fé foi maior do que o medo. A sua fé superou aquilo que os seus olhos conseguiam ver. A notícia era que uma multidão estava chegando e invadir. A intenção daquela multidão era destruir tudo, quebrar tudo, destruir. Mas ele teve uma segunda atitude. Josafá teve uma segunda atitude que é muito interessante para nós como cristãos. O texto diz que Josafá, ele orou ao Senhor antes de tomar qualquer decisão. É interessante que ele vai dando seus passos. Primeira notícia chega ao seu coração que uma multidão vai chegando e vai destruir, vai arrasar com tudo. E ele tem medo diante daquilo que estava diante dele, tem medo. Josafá era como nós. Teve medo, sim, teve. Mas o texto diz que a sua fé foi maior do que diante de tudo diante das notícias, e que diante dessas notícias ruins que chegam ao seu coração, chegam aos seus ouvidos, ele vai buscar o Senhor através da oração. Ele vai orar. E ele vai clamar ao Senhor, porque aquela notícia que chega é que é algo que ele não tinha controle sobre aquilo. E mais à frente, o versículo 12, ainda no capítulo 20, no versículo 12, Josafá vai buscar o Senhor através da oração, que é a segunda atitude de Josafá, diante da notícia ruim. E é aquilo que nós devemos praticar também diante daquelas situações que perdemos o controle. O versículo 12 diz assim para nós a oração de Josafá. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Queridos, olha que coisa maravilhosa. Josafá, ele tem medo, mas ele diz, o medo, ele não pode fazer eu recuar. O medo, ele não pode me fazer perder a fé. A minha fé tem que ser maior do que o meu medo. E Josafá, então, diante da fé que ele tinha no Senhor, ele usa a sua fé para poder buscar e clamar ao Senhor. E a oração dele, ele diz, olha, Senhor, só não executarás o teu julgamento contra esses povos que vêm contra nós. Ele diz, olha, ele reconhece a humildade de Josafá, ele fala, olha, porque em nós não há força para resistirmos a esse povo. Ele diz, olha, nós não temos força. Nós não vamos conseguir vencer esses povos. Não tem jeito, Senhor, nós não vamos conseguir. Ele diz, olha, aí ele continua dizendo, olha, nós não sabemos o que fazer. Queridos, eu quero dizer para você nessa noite que quando essas situações da vida chegam, batem na nossa porta, quando surgem situações na vida que nós não sabemos o que fazer, como é o caso de Josafá, ele vai colocar a sua vida diante do Senhor. Ele diz, Senhor, nós não sabemos o que fazer, Senhor. É interessante como um rei
que tem todo o poder em suas mãos para dar ordem, para executar qualquer situação, ele diz: Senhor, eu não sei o que fazer diante desse povo que vem contra mim, Senhor. Eu não sei o que fazer. Mas ele continua dizendo: porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha que declaração, meu querido. Que coisa tremenda. Ele diz: olha, não há em nós forças para resistir a esse povo. Nós não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti, Senhor. Que coisa tremenda, querido. Josafá, ele faz uma declaração de fé diante do Senhor. Ele diz: eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Eu não tenho controle sobre a situação, mas o Senhor tem. Eu não tenho uma estratégia, mas o Senhor tem uma estratégia para isso. Eu não sei o que fazer para encontrar uma saída, mas o Senhor sabe. Josafá, ele fez uma declaração de fé, meu querido, diante daquela situação que ele perdeu o controle, diante do impossível. Não há o que fazer. Mas ele declara a sua fé no Deus que ele servia. Ele faz uma declaração de fé ao Deus que tudo pode. Porque Josafá, ele sabia que a oração nos conecta a Deus. Josafá sabia que a oração nos aproxima dos céus. Que a oração, ela move a mão de Deus a nosso favor quando nós não sabemos mais o que fazer. Que a oração, ela abre as janelas dos céus. Que a oração atrai a atenção do Senhor a nosso favor, assim como atraiu quando Josafá se pôs a orar. Que a oração é uma chave que move o sobrenatural. Aleluia por essa palavra. Josafá, ele sabia que a oração era a ferramenta fundamental que ele precisava para vencer aquela batalha, para vencer aquela guerra. Era impossível aos seus olhos, era impossível a ele, mas não era impossível ao Senhor. Quero dizer para você, meu querido, que você enfrenta alguma situação parecida nessa noite, que de repente o que você está vivendo nessa noite pode ser algo impossível para você. Mas eu quero dizer para você que é impossível para você, mas não é impossível para Deus. Porque Ele tem todo o poder no céu e na terra. Aquilo que é impossível a nós, é possível a Deus. Por isso, pegue essas atitudes de Josafá e aplique ela na sua vida. Diante do seu desafio, diante dessa tribulação que você possa estar vivendo nessa noite, diante dessa situação que se levantou, quem sabe a tempestade, o vento está soprando para um lado e para o outro, e você não sabe também o que fazer. Olha as atitudes do rei Josafá. Faça uma declaração como essa. Fala: Senhor, eu não sei o que fazer. Se levantou uma grande multidão. Eu não tenho forças para enfrentar essa situação. Mas os meus olhos, a minha fé, estão colocados em Ti. Faça essa declaração assim como Josafá. Faça. Entregue a Ele. Coloque tudo nas mãos do Senhor. Que eu tenho certeza que assim como o Senhor respondeu Josafá, assim como Josafá também encontrou vitória, atraiu a atenção do Senhor, você também vai conseguir a sua vitória e vai atrair a atenção do Senhor também sobre a sua vida, essa situação que você está enfrentando também, em nome de Jesus. A terceira atitude de Josafá, ainda no capítulo 3, Josafá não confiou em suas próprias forças, mas ele buscou o Senhor. Ele busca o Senhor. Ele poderia ter feito qualquer coisa, ter dado ordem ao seu exército, ele poderia ter mobilizado toda a comunidade, toda a população, mas não. Essa precisa ser a nossa atitude diante dos desafios da nossa vida. Ele não confiou nas suas próprias forças. Ele não confiou no seu exército. Ele não confiou naquilo que ele tinha nas suas mãos. Por isso, confie no Senhor também nessa noite. Confie em Deus. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu estou enfrentando. É verdade, eu não sei. Mas a minha palavra para o seu coração nessa noite é: confie no Senhor. Confie no Deus que tem todas as coisas sob controle, o domínio sobre todas as coisas. Confie nele, entregue a sua vida nas mãos dele. O texto que nós lemos que diz que Josafá havia fortalecido as fronteiras
Seu exército estava certamente pronto para aquela batalha. Em suas mãos havia o poder de rei nas suas mãos para dar ordens. Ele podia fazer apenas liberar uma ordem e uma guerra seria travada. Muitas coisas iriam acontecer. Em meio às lutas da vida, meus queridos, você que me ouve nessa noite, nós somos desafiados a buscar o Senhor, a confiar nele, a crer no poder que há no seu nome, a crer no poder que há no nome de Jesus, a crer no poder, no agir do Senhor, a crer na manifestação do teu poder, a crer que ainda que a gente não veja nada acontecer, a crer que ainda que a gente não veja o céu se abrir, nós somos desafiados a confiar no Senhor e saber que no tempo certo, no tempo de Deus, na hora dele, ele vai interferir na sua vida. Ele vai se levantar do seu trono e vai liberar uma palavra de bênção, uma palavra de ordem sobre a sua vida. E o impossível, o sobrenatural há de acontecer na sua vida, assim como aconteceu também no reinado de Josafá. Quarta atitude que eu quero compartilhar com você nessa noite: Josafá, ele se consagrou. Diante daquele impossível, diante daquela grande luta, diante daquela grande dificuldade, Josafá, ele não apenas se consagrou, mas ele convocou todo o povo a se consagrar, a buscar o Senhor. E ele apregoou um jejum para que Deus desse vitória a eles diante daquela batalha. Queridos, Josafá havia tomado medidas para melhorar a situação religiosa no seu reinado. Ele enviou levitas, com os livros da lei para ensinar nas cidades de Judá, como está descrito lá em 2 Crônicas, capítulo 17, versos de 7 a 9, vai falar sobre isso. Ou seja, Josafá, ele não fortaleceu apenas o poder do seu exército, mas também ele faz uma reforma religiosa no seu reinado. Ou seja, Josafá, ele havia preparado também o seu povo, não apenas para a guerra física, mas também para as guerras espirituais. Do povo para se consagrar. Ele chama todo o povo para poder jejuar, queridos. Ele diz para o povo: olha, nós precisamos entregar tudo isso ao Senhor. É Deus quem vai agir, é Deus quem vai nos dar vitória, é Deus quem vai operar. Queridos, muitas vezes nós não temos vitória diante das lutas, das guerras que enfrentamos, porque nós queremos guerrear essas guerras sozinhos. Nós mesmos queremos fazer tudo sozinho com nossas próprias forças. Confiemos naquilo que nós temos nas nossas mãos. Olha a atitude desse homem chamado Josafá. Ele não confia em sua força. Ele não confia no seu poder. Pelo contrário, olha as atitudes desse homem. Ele coloca tudo diante do Senhor. Tudo. Todas as coisas. Primeiramente, ele busca ao Senhor através da oração, através do jejum, através da consagração. Ele faz aquilo que nós precisamos fazer primeiro: confiar totalmente no Senhor. Precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos ser mais dependentes de Deus, precisamos declarar que nós somos do Senhor, que verdadeiramente Ele é o nosso Deus, que nós cremos no seu poder, no seu agir. Precisamos viver na dependência do Senhor, assim como Josafá nos ensina através dessas atitudes que eu estou compartilhando com você nessa noite, meu querido. Quando nós jejuamos, assim como Josafá, nós estamos declarando que o nosso socorro vem do Senhor. Quando nós jejuamos, nós estamos declarando que nós precisamos do Senhor. Que Ele que é o nosso general, que Ele que é o nosso juiz, que é Ele aquele que irá nos defender, que irá nos proteger. Ele é aquele que irá se levantar do seu trono, irá liberar uma palavra de bênção, de vitória sobre a nossa vida. É Ele que irá pelejar as nossas lutas. É Ele quem irá nos dar vitória. Quando nós jejuamos, nós declaramos a nossa total dependência do Senhor, assim como Josafá. Ele não apenas se consagra, ele não sozinho jejua, mas ele convoca todo o povo a orar. Todo o povo a jejuar junto com ele. E assim, a quinta,
E última atitude que eu quero compartilhar com você diante de Josafá, desse texto maravilhoso de Josafá, que Josafá juntou todo o povo para pedir socorro ao Senhor. Como descreve o versículo 4, onde ele diz, esse texto diz assim: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Queridos, é isso que nós queremos fazer nessa noite. É isso que nós queremos fazer através dessa live, através desse culto. Nós queremos, assim como Josafá, juntar a nossa força, juntar a nossa oração, a minha, a tua, ou juntarmos as nossas orações para poder pedirmos socorro ao Senhor diante das lutas, diante das dificuldades, diante de tudo aquilo que está diante de você nessa noite. Precisamos colocar tudo isso diante do Senhor. Pedir ao Senhor, nos ajuda. Senhor, nos socorra. Deus, se levante do teu trono e haja, Senhor, em favor do teu povo. Assim como agiu o Senhor a favor de Josafá e de todo o povo de Judá. Ou seja, Josafá, ele entra no mundo espiritual através da oração. E o texto vai descrever para a gente que Deus dá vitória a Josafá por causa dessas 5 atitudes que Josafá teve. Através da oração, do jejum, da consagração, da dependência de Josafá do Senhor, através da atitude do povo, é que Josafá obteve vitória diante do Senhor. O versículo 13, né, é onde Deus vem trazer resposta. Depois da oração de Josafá, da consagração de Josafá, Deus então traz a resposta. Quem sabe você nas noites também precisa de uma resposta de Deus. Quem sabe você está precisando que Deus venha falar ao teu coração, alguma coisa que você precisa, algum questionamento, alguma dúvida, alguma coisa que aconteceu na sua vida. Deus é um Deus que fala. O Deus que servimos é um Deus que responde à oração. O Deus que nós servimos e buscamos é um Deus que age em favor do seu povo, em favor daqueles que nele esperam. No versículo 17, Deus falando ao povo diz assim, olha, neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parado, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Olha que coisa tremenda. A notícia que chega ao coração de Josafá é que uma grande multidão está chegando. Os povos se uniram para invadir Judá e destruir tudo. Mas o Senhor diz, olha, nessa peleja não tereis que pelejar. Ficai parado e vereis o livramento do Senhor. Porque essa peleja não é vossa, não é do Senhor. Que coisa tremenda. Se vimos um Deus que cuida de nós, de cada uma das nossas necessidades. Eu não sei qual é a sua necessidade nessa noite, mas eu quero dizer para você que se você tomar essas 5 atitudes, dar esses 5 passos em direção ao Senhor, eu tenho certeza que o céu vai abrir, que Deus vai mover em favor da tua vida e que o impossível vai acontecer, que o sobrenatural há de acontecer na sua vida, pelo poder que há no nome de Jesus.